Bom, esse vídeo então, uma continuação do vídeo anterior, onde eu falei um pouco sobre os princípios da análise temática, que tem as etapas, e a gente vai trabalhar exatamente como a gente vai codificar e tematizar. Vou fazer um foco no contexto da psicologia analítica, mas é uma situação mais ampla, tá certo? Então, o que a gente tem que fazer? Tá? A gente tem que lembrar, volto a insistir, sempre, tá, que a gente utiliza como referências básicas a Bardan, que é análise de conteúdo, tá certo? O Brown e Clark, que é usando a análise temática em psicologia. Então é um procedimento proposto, construído, ele não está publicado, então você tá uma ideia de como vocês podem montar, tá certo? É um procedimento composto a partir da análise de conteúdo e da análise temática. Tá? Então, restaurando algumas coisas que a gente precisa lembrar, que eu sempre coloco, tá? Lembrando que isso aqui não é uma análise temática tal como a Bardan, não é uma análise de conteúdo tal como a Bardan propõe, e nem é uma análise de conteúdo já fixa, mas uma construção a partir delas, tá certo? Tem que lembrar que a flexibilidade dos métodos de análise, principalmente temática, comporta esse objetivo, e que a análise temática não é a parte total de uma metodologia, ela é um procedimento de organização e de análise inicial dos dados ou de seleção dos dados, tá certo? Tá? É necessário uma adequação e composição com as teorias e propostos casos da sua teoria, no meu caso é a psicologia analítica, e com os objetivos da sua pesquisa. Aqui eu vou abordar principalmente as etapas 2, codificação, e a etapa 3, que ele chamaria tematização. Tá? Dentro de uma análise qualitativa, tá certo? A gente tem essas etapas. Primeiro a gente faz a transcrição dos dados, leitura e releitura, que é a etapa 1, que é a familiarização com os dados, tá certo? E onde a gente vai tendo algumas ideias iniciais dos nossos dados. Essas ideias vão gerar os primeiros códigos, os primeiros temas, as primeiras categorias, como vocês quiserem ali, tá certo? Onde a gente vai poder traduzir toda a massa de dados do nosso texto, da nossa transcrição, tá certo? Em um conjunto de dados menor de forma sistemática, tá certo? Isto feito, depois a gente vai desses códigos agrupar para tentar diminuir, muitas vezes buscar temas. Em alguns momentos, muitas vezes, na prática, ou dependendo da pesquisa, essas etapas 2 e 3 aqui, elas muitas vezes se confundem ou ficam muito juntas, tá? Então, eu não estou sendo muito rigoroso nessa ideia de códigos e temas. Na sequência, depois de ter feito, tá certo, em todos, o que a gente faz? A gente revisa os temas, os códigos, para ver se abordou, se não tem algum erro, tanto no nível de cada entrevista quanto no nível do conjunto. Depois a gente, no caso dessa revisão, a gente provavelmente renomeia alguns temas, ajunta, monta e faz uma visão geral deles, que por último vai permitir a gente montar um relatório, partir para uma análise mais profunda da pesquisa, partir para uma interpretação desses temas para a teoria. Então, as nossas etapas que a gente vai fazer aqui. Primeiro são os códigos, as ideias iniciais. O que eles são? Tá certo? Repetindo, sua primeira lista de ideias sobre o que está nos dados, o que é interessante ou relevante para eles. A gente organiza eles em grupos significativos, tá? E vai depender se esses temas a gente tira da nossa teoria ou dos próprios dados. Lembrando vocês que a gente muitas vezes faz uma espécie de diálogo entre os dois, tá certo? E a gente procura ser o mais amplo possível nessa etapa. A etapa 3, depois de levantar os temas, ou os códigos dos temas, a gente verifica o que está sendo repetido muito claramente lá nas nossas entrevistas, na nossa transcrição, tá? Ou nos códigos que repetem, a gente vai agrupando, formando temas. Então a gente faz esse agrupamento. Tá? Muitas vezes está relacionado diretamente aos nossos conceitos teóricos que a gente operacionalizou, viu como apareceu. Então eu dei aquele exemplo da sombra, por exemplo, que aparece na projeção, aparece nos atos falhos, aparece naquilo que a pessoa tem vergonha, na onde ela se sente humilhada e por aí afora. Tá certo? Importante manter a categoria outros, né?
Muitas vezes tem coisas que são interessantes, mas não vão se ajustar em lugar nenhum, tá? E no final a gente pode fazer um gráfico, uma figura, um esquema, mas como se fosse um mapa mental para esclarecer, tá? Então, o que a gente está fazendo? Essa é uma etapa, gente, muito clara de organização dos dados. Então, a gente tem aquela massa de dados, tá certo? As 160 páginas estão escritas, a gente não consegue analisar essas 160, nosso cérebro, nossa capacidade tem uma capacidade limitada, então a gente organiza, tá certo? Aqui eu vou supor, então, que a gente está tendo entrevistas, e, obviamente, essas entrevistas estão gravadas e transcritas, tá certo? E essas nossas categorias elas podem emergir tanto dos dados ou da própria teoria, tá certo? E imagina então, no que eu vou insistindo, nesse processo da transcrição e da teoria. Você pode fazer lá a transcrição, se perceber, nossa, está aparecendo muita imagem de homem, de feminino aqui, estranha aqui. Acho que isso tem a ver com a ânima, ou com uma sombra do feminino, ou com, sei lá, uma questão da agressividade. Deixa eu colocar isso aqui, tá certo? Então a gente tem que sempre estar aberto para isso. Tá? Então, o que a gente supõe aqui? Eu vou dar o exemplo supondo, tá, que elas emergem. Tá? Então, como é que a gente organiza esse processo? Principalmente, tá, numa matriz ou uma tabela. Tá? Eu chamo de matriz de dados, mas no fundo é uma tabela. Tá? Então, aquele texto transcrito, a gente vai tentar organizar ele a partir de uma tabela, em duas etapas. Primeiro, numa análise de cada entrevista individualmente, e depois essa vai ter, ou seja, cada entrevista vai ser reduzida a uma matriz de dados individual. Depois a gente vai pegar, tá, cada entrevista, ou cada matriz de dados de cada entrevista vai fazer uma nova matriz, tá, que vai ser a análise do conjunto como um todo. Então, dado da entrevista, redução do dado de cada entrevista, depois a junção, tá certo? Numa matriz de tudo. Tem duas reduções ali, do texto para o indivíduo, do conjunto das análises individuais para uma análise coletiva. Tá? Então, a análise de cada entrevista individual. Como é que a gente vai processar isso daí? A gente chamaria, na Bardan chama isso de o primeiro nível, tá certo? Que é uma espécie de decifragem estrutural. A gente faz uma tabela, tá? Nas colunas, ou seja, aquela matriz, né? Tá? Nas colunas aqui, a gente vai fazer a transcrição, vai colocar os dados e as variáveis, tá certo? E nas linhas, vai fazer análise. Então a gente vai ter diversos segmentos de texto. Cada segmento de texto a gente vai analisar, vai colocar os nossos resultados das nossas codificações e análises aqui do lado, tá certo? E isso vai formar exatamente a nossa matriz. Tá? Uma coluna interessante que a gente colocar é o que eles chamam de enunciação, que mostra naquele segmento de texto. Então a entrevista vai estar aqui, ó. Tá? A gente vai colocar a entrevista uma coluna, como que a pessoa falou, se tinha a forma como ela falou, se tinha emoção, se falou rápido, se falou devagar, se gritou, se ficou parado, se ficou pensando, tá? Que obviamente permite a gente analisar mais profundamente. Então aqui tenho esse exemplo de como foi organizado, tá certo? Fizeram uma entrevista da Bárbara tem sobre férias, eu alterei um pouco, aqui está mostrando a sequência, na realidade, em vez de colocar na horizontal, a gente só está colocando na vertical. Então, primeiro segmento de texto, primeira sequência, embaixo aqui seria o segundo segmento de texto, a primeira segunda. Então, esse segmento de texto, a gente mostra aqui, por exemplo, a enunciação, e aqui a gente tem, por exemplo, as categorias ou a descrição que a gente quer. Tá certo? Então, isso aqui, esse texto inteiro, a gente vê como ele colocou, frase de começo, espontaneidade, e vai vendo o significado que aparece aqui, ou a relação em cada tema. Tá? Como é no início, né? Que nem ele contou aqui, ó, férias. Férias, o que representam? As férias são fantásticas, né? Entendeu? Então poderia colocar aqui, fantástico. E o que é interessante é isso aqui, ó, gente. Negritei aqui, negritei aqui. Mostram claramente a ideia das férias ligada a uma noção de fantástico e ao sonho, uma fantasia. Quando eu for fazer meu relatório,
eu posso simplesmente, claramente, pegar esse segmento, essa frase ou essa sentença e utilizar na minha análise, porque vai ilustrar claramente como foi feito. Tá certo? Isto posto, então, o que a gente tem? A gente tem que, após a matriz de cada entrevista tiver feita a transcrição, tendo analisado, o que a gente pode fazer? A gente pode analisar verticalmente cada coluna, tá certo? Que se cada coluna tem uma enunciação ou categoria, a gente vai permitir levantar os códigos, os temas nessa entrevista e também cada categoria, tá certo? E o que a gente vai poder fazer daí nessa aqui? Depois de ter feito cada coisa, deixa eu lá, vamos supor que essa aqui seja a última linha, né? Seja fim aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai poder fazer uma espécie de resumo, tá? Nessa última linha, ou seja, a gente pode fazer um resumo, ou uma síntese, melhor dizendo, de cada coluna. Tá? Então essa linha aqui, ela vai ser a síntese. Então a entrevista como um todo, ela vai ser sintetizada nessa última linha. Então aqui a gente pode sintetizar a entrevista. Aqui, por exemplo, se a característica, se a categoria da enunciação, né? A gente vai sintetizar mais ou menos a enunciação. E aqui tem cada coluna aqui, né? É uma variável, um código, um tema, um indicador do significado. Você vai olhar na coluna como um todo e você vai poder descrever aqui ou sintetizar. Tá certo? Então, na última coluna, a gente tem o quê? A gente tem uma síntese da entrevista. Tá certo? Então, nessa coluna, a gente tem a síntese. Então, cada entrevista, a gente já fez a primeira redução. Tá certo? Da coluna como um todo, da entrevista como um todo. Por isso que ele coloca aqui, ou eu coloquei aqui, né? Podemos acrescentar uma última linha, tá certo? Que faz um resumo, ou uma síntese de cada variável tema, que na realidade é de cada coluna. Então a gente fez a primeira decifragem, que é a decifragem estrutural ou da entrevista. Isso vai permitir, tá certo? Para cada entrevista, a gente tem, vai ficar claro nessa análise temática, o tema principal que se coloca e os temas ou as características associadas ao tema principal e também aos outros demais temas, tá certo? A gente vai ter como a enunciação da entrevista, como se ela foi, a característica emocional, e a gente vai ter uma ideia de como foi a entrevista, ou seja, uma análise das sequências. Se quiserem aprofundar a análise, a gente pode acrescentar duas coisas que são bem interessantes. Muitas vezes a forma mais fácil de dar o sentido tá caótico, depois a gente separa céu, terra, claro, escuro, noite e dia, que são as dualidades ou as oposições, tá certo? Então a gente pode tentar procurar essas dualidades ou oposições que estão presentes na entrevista. E óbvio, né? A gente pode fazer outros tipos de análise a depender da nossa teoria, do nosso objetivo de pesquisa. Isso permite o que? No final de tudo isso, tá certo? A entrevista é sintetizada, codificada na linha lá da nossa matriz e também nesses temas, nessas sequências. Tá? Então aqui tem um exemplo, tá, de como foi feito uma determinada entrevista, ou como ficou, tá certo? A última linha, ou a síntese. Então eu tenho aqui o participante, eu fiz uma espécie de redução dele, dos dados, significado, o que ele apareceu, tá certo? Da sexualidade, né? Eles estavam pensando sobre a virgindade, que ficou sexualidade de modo geral, virgindade e sexualidade, virgindade para o participante e relacionamentos afetivos. Foi um pequeno exemplo de pesquisa que a gente fez numa disciplina. Então foi só entrevistas pedagógicas, sem muito comprometimento, só para fazer esse processo. Mas o que é interessante então é que a gente tem aqui, ó,
Nessa entrevista aqui, 5, 10 páginas, a gente reduziu a um quadro. Tá? Então, os dados da entrevista, dados socioeconômicos, significado do sujeito para a sexualidade, a importância, significado da virgindade, definição, tá certo? O significado, a importância, a diferença que se possui em relação entre o homem e a mulher e por aí afora. Então, só aqui a gente já tem uma boa síntese do processo, tá certo? E seria a última linha, a última coluna, quer dizer, a última linha do processo. Daí depois a gente está fazendo as análises das oposições, tá? Que é que ela está mostrando aqui, ó. Nesse caso, né? Ó, análise das oposições. A virgindade para o homem, para a mulher. Primeira oposição para o homem, ruim e sendo atraso, para a mulher, uma coisa boa, uma grande coisa, e a necessidade de resguardar. Aí outras oposições presentes, na visão pessoal, sexualidade, ligado ao prazer, ao sexo e por aí afora. Tá? Então, a gente tem também aqui como apareceu as sequências e onde as coisas se colocaram. Tá aqui, ó, sequência 6, sequência 5, sequência 4, 5. Então, é a análise. E aqui ele achou interessante dividir o significado da virgindade numa visão pessoal e numa visão social. Mas eu não vou entrar aqui que não há necessidade. Então, feita a análise daquelas primeiras matrizes individuais, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar analisar o conjunto das entrevistas. Então, após a análise de cada entrevista, a gente vai elaborar uma nova matriz ou tabela, pegando, no caso, a última linha, que é a linha de resumo, tá certo? Que a gente analisou na primeira etapa, e vai montar ela uma atrás da outra e vai montar uma nova tabela. Nas colunas são as identificações, as variáveis, os códigos, as categorias, e cada linha vai ser o quê? O resumo do participante. Então, linha 1, participante 1, linha 2, participante 2, por aí afora, tá certo? Então, a gente vai ter, como exemplo, esse aqui, ó. Tá? Então, foi feito lá para 5, 6 pessoas, aquela linha resumo, a gente faz. Aqui, então, teria que, o certo aqui, ó, nesse participante seria fazer várias colunas, uma coluna para idade, outra coluna para sexo, outra coluna para gênero, para renda, mas tá, o conjunto total é esse. Então a gente tem aqui participante 1, tá? E aquela resumo toda a entrevista dele está aqui. Então quando a gente quer ver a entrevista 1, o que a gente faz? A gente faz exatamente essa análise nesse sentido. Então tem lá o significado da sexualidade pro participante 1. A importância da sexualidade para o participante 1. O significado para a sociedade do que ele pensa, do que é a definição dele para o participante 1. Então a gente tem aqui o resumo do 1. Na outra linha, aqui a gente tem, que a gente pegou lá o 2. Então aqui a gente tem do 2. E aí na sequência, tá certo? 3, 4, veja, a gente reduziu tudo aquilo, 5, 10 páginas, meia página, uma página, conforme for. Tá certo? E isso vai permitir a gente a fazer. Então aqui tem um exemplo bonitinho no Excel, né? Variáveis descritivas, que são a primeira coluna, número do participante, para dar o nome, as iniciais dele, idade, gênero, escolaridade, pode colocar aqui renda, família, filhos, sim, não. E as categorias, tá certo? Sexualidade, significado, importância, imagem. O que é interessante pensar? Quando a gente faz a análise por participante, a gente pode fazer uma análise por participante, que vai ser uma análise horizontal, ou uma análise por categoria, que vai ser análise vertical. Então, análise por participante, o que eu faço? Eu vou tentar pegar, reduzir mais uma vez. Quando eu observo isso aqui, ó, numa visão horizontal, eu posso acrescentar
uma última coluna que aqui vai dar um resumo muito claro da entrevista número 1, tá certo? Aqui na última linha, um resumo da entrevista número 2 e por aí afora. Por isso que ele está colocando aqui, ó, tá certo? Um resumo do 1, 2, 3, por aí afora. Então, a entrevista número 3, eu tenho um resumo dela do codificação, eu tenho as categorias aqui, eu tenho, quando eu saio daqui, eu tenho a matriz do participante 3 e depois eu tenho a transcrição do número 3. Se eu tenho alguma inconsistência aqui, posso pegar aqui, posso verificar aqui, daqui eu posso ir naquela matriz anterior e posso ir na transcrição, que vai estar identificado. Então fica muito mais fácil fazer esse diálogo, essa reversibilidade, tá certo? E, por último, né, se eu tenho um resumo no último aqui, por participante, eu posso fazer também um resumo por categoria ou por variável, tá certo? Então, que nem aqui, ó. Como é que eu vou saber a idade média? Tá fácil, 34 mais 52 mais 18, etc. Posso colocar aqui adolescente, adulto, adulto jovem, idoso, por aí afora. Então, aqui eu tenho um resumo, uma descrição dessa variável que é a idade. Aqui eu posso ver de gênero, aqui eu posso ver de escolaridade. Quando eu entro nas categorias, mesma coisa. Uma análise vertical vai ser uma análise por categoria. Aqui eu vejo um resumo do significado. Aqui eu vejo um resumo da importância da sexualidade. Aqui eu posso fazer um resumo da imagem que a sexualidade e fantasia tem. Então, mesma coisa, tá certo? Então, eu posso depois ficar muito mais fácil que eu tenho resumo por entrevista e por variável ou por categoria. Então, eu tenho uma análise vertical dos dados em todo o conjunto e tenho uma análise horizontal, que é por participante. Tá certo? Por isso que eu estou colocando aqui, de uma forma muito clara. Duas análises. A vertical, que se analisa cada coluna, cada código separadamente. E a gente tem essa última linha aqui que a gente acrescenta, que é um resumo. E uma análise horizontal, tá certo? Como os participantes vão estar sendo colocados na linha, a gente analisa cada entrevista, analisando a linha referente à entrevista, tá certo? E uma última coluna que a gente coloca ali, nessa última coluna, tá? Colocando o resumo nessa célula que é por último. Tá? Isso finalizando, o que a gente tem então? A gente tem uma matriz, uma tabela que condensa as informações das diversas entrevistas. Dessa última tabela, cada entrevista, o essencial, pelo menos a informação que a gente acha mais relevante, vai estar na última coluna. De cada tema ou categoria, o código, vai estar na última linha. Tá certo? E a gente sempre pode aprofundar, melhorar, se colocar lá, porque esse processo é recursivo, vai fazendo aquele caminho inverso, tá certo? E, obviamente, essa análise dessa matriz ela pode ser complementada pela análise das oposições, das características associadas ao tema central, comparando os diversos mapas e os diversos gráficos. Tá certo? Então, dá uma boa ideia do que a gente tem que fazer. E, óbvio, né? Aqui, daí, a gente permite a gente entrar, tá certo? Então, dessa síntese, a gente pode fazer o quê? Tá certo? A gente pode fazer, propriamente dito, a nossa interpretação ou análise teórica, análise e discussão, né? Então a gente está preparando os dados. É óbvio que quando a gente está sintetizando, quando a gente está organizando, a gente já está fazendo, de certa forma, uma análise. Mas aqui a gente está pensando, formatando eles, organizando eles exatamente para a gente aprofundar nesse momento, nesse aprofundamento dos conceitos, né? Que obviamente vai aumentar a nossa compreensão do tema ou tentar responder a pergunta de pesquisa. Tá certo? Então está muito claro isso, tá? Que vai permitir exatamente a gente organizar os dados para poder trabalhar com eles, tá certo?
Então, obviamente, se a gente está com dificuldade, volta, retorna. Então, acho que esse é o básico para poder trabalhar. Daí a questão da teoria, leitura, e cada um vai se colocar a partir de sua posição. Obrigado e boa pesquisa a todos.